na prefeitura, Defesa Civil que cuida do município. Mas o que funciona, o que dá certo, quando chamar a Defesa Civil e qual o papel da Defesa Civil? E a gente conversa a partir de agora com o Ayrton Costa, ele que fala desse trabalho. Inclusive eu vou dizer bem aqui de público que eu soube que hoje é o dia da Defesa Civil, graças a uma postagem sua. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, querida. Sempre um prazer estar aqui no Bora. O que é a Defesa Civil? Eu digo que assim, tá chovendo muito, tem alagamento, chama a Defesa Civil. Tá seco, chama a Defesa Civil. É isso mesmo? Qualquer hora, qualquer momento, chama a Defesa Civil? É importante que a Defesa Civil está sempre associada, né, a esses momentos de angústia, né, em que a sociedade está precisando de um amparo, e isso está vinculado ao histórico da Defesa Civil. Ela nasce justamente no período das guerras mundiais, em que as sociedades eram profundamente abaladas pelo trauma da guerra, a Inglaterra sob bombardeios, a França sob bombardeio, e era necessário mobilizar a sociedade para a ajuda humanitária, para o exercício ampliado da solidariedade e da empatia. Então, ela nasce dessa mobilização. Esse legado, hoje, a gente não está com a Defesa Civil enfrentando a guerra bélica, militar, mas nós estamos na guerra pela vida. Então, quando tem uma enchente, quando tem uma inundação, quando tem uma seca severa, uma crise sanitária, como a pandemia que nós enfrentamos, e aí entra a Defesa Civil. Só que, às vezes, nós só observamos um detalhe da Defesa Civil. É quando entram em cena aqueles homens e mulheres vestindo esse colete laranja para uma situação emergencial. Mas, fora isso, existe um momento antes da emergência. Por isso que a Defesa Civil, ela divide o seu trabalho em um ciclo. O antes do evento ou desastre, o durante e o depois. Prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução, que é o ciclo da Defesa Civil. Hoje a Defesa Civil, só para a gente entender onde é que a Defesa Civil está associada, a quem, a qual secretaria? Muito bem, né? No estado do Piauí, é uma das poucas exceções no Brasil. A maioria das secretarias de Defesa Civil, no plano estadual, porque ela não é só uma secretaria, ela faz parte de um sistema, de uma grande espinha, uma coluna dorsal que envolve a União, o Estado e os municípios. E no município elas são chamadas de CONDEX. Então aqui é uma secretaria de Estado, né? Diferente de muitos outros estados brasileiros, onde a Defesa Civil está vinculada ao Corpo de Bombeiros, está vinculada à Polícia Militar, e aqui ela tem um status 100% civil. Então tem um secretário civil, que é o deputado Nerinho, tem um corpo de técnicos, entre engenheiros, geólogos e assistentes sociais. Então ela faz interface com outras secretarias. Com outras secretarias. E o mais importante, é uma secretaria com um perfil essencialmente municipalista e que dialoga com todas. Com a CESAP, no atendimento da vigilância epidemiológica, com a SEMAR, nas catástrofes de natureza ambiental, com a CEINFRA e o IDEP e o DR nas ações infraestruturais, com a educação nas ações preventivas, ou seja, é uma secretaria que tem essa porosidade, essa capacidade de capilarizar. Agora, qual a estrutura da nossa Defesa Civil? Porque o nome já é autoexplicativo, ele defende a sociedade, eu, você e todos nós. Excelente pergunta, né? Às vezes pensa que a Secretaria de Defesa Civil ela é onipresente, onisciente, onipotente. Na verdade, como é um sistema, ela não trabalha sozinho. Numa situação de crise grave, de um gabinete de crise, como foi no ano passado o governador montou para as chuvas, ela é a articuladora do esforço de outras secretarias. Então não é só a dotação orçamentária própria. Ela mobiliza a CEINFRA, ela mobiliza a SEMAR, ela mobiliza o Corpo de Bombeiros, sendo uma gestora de um processo de resolução de crise. Então, como secretaria, ela é articuladora de um grupo amplo e diversificado de atores, com o único objetivo, atender as demandas da sociedade. Agora, você chamou a atenção por esse, como é que é o nome? Jaqueta? É o colete. O colete. Aí eu vou ficar aqui pertinho do professor Ayrton Costa, porque eu queria muito mostrar aqui, tem o nome, tem uma identificação, inclusive, com o tipo sanguíneo, porque vocês estão em meio a adversidades, né? Então, tem a mesma identificação que soldado, que bombeiro, olha só, o Ayrton Costa, O positivo. É raro o seu sangue, viu? O positivo. E quero falar das cores. Por que dessas cores, professor Excelente Ayrton? pergunta, né? Na verdade, esse colete ele é um padrão universal, ele é mundial. O que é o laranja para a Defesa Civil? Cor de perigo, cor de atenção. Então, todo profissional que usa o laranja, ele está lidando com a situação insalubre. É o gari, é o fiscal de obra, Defesa Civil, é aquele que transporta o gás de cozinha para nossa casa. Então, essa cor identifica perigo.
O azul identifica serenidade. Diante de uma situação de um perigo, qual é o papel da Defesa Civil? É combater o pânico, é combater a desinformação, é acolher as pessoas no momento da necessidade. E ela tem um símbolo aqui muito bonito, que são o quê, ó? As Duas mãos, As uma proteção. mãos protegendo. E o triângulo significa que não existe ninguém maior ou melhor do que ninguém. A União, o Estado, o município têm o mesmo peso, da mesma forma que o poder público, os agentes privados e a sociedade. Então, o triângulo equilátero significa o princípio da isonomia. Professor Ayrton Costa, quem aciona a Defesa Civil? A Defesa Civil pode ser acionada por qualquer pessoa, por qualquer ente da sociedade. Mas sempre é importante lembrar, o lema principal da Defesa Civil é: a Defesa Civil somos todos nós. Qualquer pessoa participa do processo. Por exemplo, alguém em Acauã verificar um sinistro, ele está fazendo parte do sistema. Mesmo que ele não tenha aquela consciência, ele é um cidadão. E como cidadão, todos nós devemos cuidar pelo princípio da autossegurança. Olha agora a questão da dengue. Todos nós devemos fazer o nosso papel, porque nós somos responsáveis pela nossa integridade física, nossa saúde, mas também do nosso semelhante. E isso é fazer defesa civil. Professor Ayrton Costa, hoje é 1º de fevereiro, o senhor é climatologista também e sabe, cadê as chuvas? O que é hoje foco de planejamento de vocês da Defesa Civil? Exatamente, é a pergunta que é mais feita nessa época do ano, até que está se aproximando o carnaval. Nós estamos, infelizmente, sob influência do El Niño, como a gente já mencionou aqui em outro momento. A ave não choveu nada. O menino não deixa E o menino está zangado. Está travesso. Então, o que é que o El Niño faz? O El Niño, ele retardou o início da chuva, atrasou, e ele redistribuiu essa chuva, retirou parte da nossa chuva e mandou para o sul. De uns tempos para cá, de alguns dias, a chuva chegou, mas chegou onde? No sul do estado. Então, por exemplo, Correntes, Santa Filomena, Gilboés, Parnaguá, está chovendo bem. Mas quando chega ali de Valença para cima no mapa, não está tendo chuva. Então a chuva está faltando no norte, deve chegar um pouco de chuva agora em fevereiro. A gente vai ter aqui os momentos a partir do dia 2, dia 12, intensificação das chuvas já no período carnavalesco, mas é importante lembrar, sob o El Niño, a condição, a regra é diminuição de chuvas. E isso, infelizmente, tem um impacto na atividade econômica. Olha, eu conto nos dedos da mão a chuva de janeiro. Fevereiro vai melhorar? Fevereiro vai melhorar. Inclusive, Teresina, gente, nós cravamos 99 milímetros de uma média de 195 milímetros. Ou seja, nós tivemos uma perda de mais de 50%. E eu senti falta, senti Todos muito. Sentimos. Eu disse, meu Deus, BR-Obró em pleno janeiro parou. A chuva para nós é um refresco, né? Porque o calor de Teresina é incrível. Mas, e ontem nesse horário eu estava aqui dentro do estúdio, choveu, mas quando eu saí o sol estava assim tinindo, usando um bom português. Então fevereiro vai ser melhor do que janeiro, março vai ser melhor do que fevereiro, porque águas de março. Essa é a grande interrogação. Março é o mês pico da estação chuvosa, mas todas as previsões estão colocando que março vai ficar ou na média ou abaixo dela, por causa do menino, né, do El Niño. Então vamos aguardar o movimento do mar, o movimento do céu, a gente está sempre observando. A terra, e esse menino vai-se embora nunca, professor? Vai-se embora em abril, só que em abril termina o período chuvoso. Aí vem o quê? Aí vem a secura, tem uma laninha prevista, mas a laninha que ela é boa pra gente, chega no momento errado, chega extemporânea, né? Já não pode produzir efeito sobre nós. E aí, minha filha, e haja agricultura que fica prejudicada, não estou falando só do desconforto da gente sair e o sol está quente lá fora, não. A agricultura mexe muito, né, na nossa economia. Muito obrigada, parabéns à nossa Defesa Civil. Querida, nossa Defesa Civil tem quanto tempo? A nossa Defesa Civil ela já existe há décadas no estado do Piauí, mas como secretaria, ela ainda é uma mocinha, né? Ou seja, ela foi criada, não tem 10 anos de criada como secretaria propriamente dita, né? Porém, a prática da Defesa Civil já era executada pelo Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros é um grande pai, uma grande mãe da proteção civil no Brasil e no mundo. Meu Deus, aprendi tanto, como sempre, né? Em toda entrevista com ele, aprendo bastante. Muito obrigada, um bom mês de fevereiro para nós. Para nós, querida.